Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma ideia super legal, que é de como fazer um cabideiro utilizando ripinhas de madeira. Eu utilizei madeira pinus, mas vocês podem utilizar qualquer outra madeira. A ideia é reaproveitar algum pedaço de madeira que você tem aí na sua casa. Eu utilizei as sobras de uma madeira que eu comprei para fazer um cachepô. Inclusive eu vou deixar ele linkado aqui nos cards para vocês. Se você gostou da ideia e gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal e ainda ajuda no crescimento do canal. Bora lá para o passo a passo? Para este projeto, nós vamos precisar de um pedacinho de madeira, uma ripa com 52 centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura, 17 pedacinhos de madeira com 20 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura e uma barra de ferro rosqueada. Eu comecei enumerando os pedacinhos de madeira de 20 centímetros na sequência de 1 a 17, pois nós vamos utilizar ela até o final do projeto. Também desenhei uma bolinha nas pecinhas em que elas não vão se mover para montar o desenho. Então, fiz a bolinha na primeira, pulei a segunda, fiz na terceira. Pulei duas, fiz a bolinha, pulei duas, fiz a bolinha, pulei duas, fiz a bolinha. Vocês vão entender melhor agora. Coloquei a barra de ferro ali a uma altura de 4 centímetros e fui movendo as pecinhas para poder formar o desenho. Então, a primeira peça eu mantive ela, a segunda eu desci 2 centímetros. A terceira tinha a bolinha, então eu mantive. A quarta eu subi 2 centímetros. A quinta eu desci ela 2 centímetros. A sexta eu mantive, a sétima eu subi 2 centímetros. E fui fazendo esse desenho até o final. Lembrando que as pecinhas que tem a bolinha, elas ficam na linha inicial. A gente move a peça antes e depois dela. A antes a gente desce 2 centímetros e a depois a gente sobe 2 centímetros. Pronto, esse é o desenho que o cabideiro irá ter, o design dele. Depois eu comecei marcando ali para poder furar. Então a primeira peça eu fiz a marcação a 4 centímetros de altura. É importante que essa marcação ela fique exatamente no meio da peça. A segunda peça, como eu desci ela 2 centímetros, a marcação ficou a 4 centímetros de altura. A terceira peça, ela não se moveu, ela tem a bolinha, então eu marquei ela ali a 4 centímetros de altura. A quarta peça, eu subi ela 2 centímetros, então 4 menos 2, 2 centímetros. E eu fiz isso por todas as pecinhas. 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 4, 2, 4 centímetros. Essa era a marcação que eu fiz até o final. Feito isso, eu peguei uma broca com a mesma espessura da minha broca rosqueada, da minha barra rosqueada, e fiz o furo ali nas marcações aonde eu havia feito. Esta parte é importante que o furo ele fique bem retinho, no ângulo de 90 graus. Porque se o furo ficar torto, todo o seu projeto ele irá ficar torto e não ficará com acabamento legal. Para furar, eu utilizei a furadeira e fiz esse processo em todos os pedacinhos de madeira. Para conferir se os furos haviam ficado retos, eu fui passando a barra rosqueada ali e nesse momento eu já aproveitei para colocar uma porca de um lado, para poder prender. Também coloquei essa porquinha do outro para poder cortar a barra rosqueada, já que a minha barra ela é muito grande. Para cortar, eu utilizei a serrinha. Depois que eu fiz isso, eu retirei novamente todas as pecinhas da barra e vim colando elas na madeira. Então, eu colei a primeira peça. Para colar, eu estou utilizando cola própria para madeira. Eu posicionei essa peça a uma altura de 2 centímetros. Isto inicialmente, porém depois
eu acabei tendo que fazer uma mudança nessa posição das pecinhas, né, na realidade. Então, coloquei a primeira, passei cola e coloquei a segunda. Lembrando que ela fica 2 centímetros para baixo. Para poder me auxiliar, eu já fui passando a barra rosqueada ali, porque assim eu conseguia garantir que um furo ficava do lado do outro. A terceira peça, ela não é colada, então eu não passei cola nessa peça, eu somente coloquei ela ali, porque é essa peça que vai abrir para poder fazer o gancho do cabriteiro. Então, para esse processo, nós vamos colar 2 peças, deixar uma solta, colar 2 peças, deixar uma solta, colar 2 peças, deixar uma solta. Vamos fazer isso até o final. A barra rosqueada, ela tá a uma altura de 2 centímetros da minha peça base, né? Da peça de 50 centímetros. Porém, à medida que eu fui colocando os pedacinhos de madeira, eu vi que a abertura do gancho não tava ficando, tava ficando muito pequena na realidade. Então, eu optei por descer essa barra até a base da peça de madeira que eu tava colando. Assim, a abertura do gancho vai ficar maior. Vocês vão entender um pouquinho melhor na próxima parte. Fiz isso até o final, coloquei as porcas ali, tanto no início quanto no final, e esperei a cola secar. Depois que a cola secou, eu vim e parafusei as pecinhas que eu havia colado, para garantir que esse cabideiro não vai se soltar quando eu estiver usando. Então, eu fiz um pré-furo na primeira pedacinho de madeira, já que ele é colado. Fiz um pré-furo no segundo pedacinho de madeira, já que ele é colado. No terceiro, eu não fiz pré-furo, porque esse pedacinho de madeira, ele é um gancho do cabideiro, então ele ficou solto. Então, eu parafusei 2, pulei uma, parafusei 2, pulei uma, parafusei 2, pulei uma, parafusei 2, pulei uma. Fiz esse processo até o final. Como eu não tenho a parafusadeira, eu utilizei uma chave Phillips e bastante força e fui ali colocando os parafusos. Esta é a abertura que eu estava me referindo. Quando a barra rosqueada ela estava um pouco mais para cima, essa abertura estava muito pequena, então eu desci ela para essa abertura ficar maior. Agora, essa parte fica a critério, né? Que é a parte de decorar a peça. Eu queria que quando essa peça estivesse fechada, ela parecesse um quadro lá no meu quarto. Um quadro com pintura orgânica, né? Que é algo que está muito na moda. Então eu comecei pintando todas as pecinhas com essa tinta branca, a tinta que eu tô utilizando é a tinta para parede, e esperei secar. Depois eu vim com esse tom de marrom meio chocolate, né? Fui pintando todas as peças ali também. Esperei essa primeira demão secar e vim com uma nova demão de tinta. Agora, antes dessa demão secar, eu fiz uma misturinha para poder conseguir um tom de marrom um pouco mais claro do que esse que eu estava aplicando. Então, eu peguei tinta branca e fui misturando ali com essa tinta marrom até obter uma cor bem mais clara, como se fosse um bege. E essa tinta eu usei para pintar cerca de 1/3 da parte de cima da peça. Então, eu tracei uma linha imaginária ali, né? E fui passando essa tinta na cor mais clara.
Fiz esse processo por toda a peça. Esperei essa demão secar e vim com uma segunda demão dessa cor mais clara. Só que agora eu fui esfumando essas duas cores. Então eu passava um pouquinho da tinta mais clara e ali na transição entre as duas cores eu ia esfumando com a cor mais escura, para poder ficar uma transição mais leve e tirar essa marcação que tava, né? Fiz isso por toda a peça. Sempre passando a cor mais clara e esfumando com a cor mais escura. Que no caso, né, é a cor base que a gente estava utilizando. Fiz esse processo até o final. E agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado, porém utilizando um tom de marrom mais escuro. Então, eu peguei aquele marrom do meio, né, que era a minha cor base, coloquei um pouco mais de tinta marrom e fiz um marrom mais escuro. Então, eu passei ali esse marrom escuro, cerca de 1/3 da peça. E depois, com o marrom médio, né, que é o meu tom do meio, eu fui esfumando para poder criar um degradê mais sutil. Fiz esse processo de um lado a outro da peça. Depois que a minha peça secou, eu desenhei alguns galhos, bem à mão livre mesmo. Eu não sou nenhuma expert em pintura, né? Mas eu fui desenhando ali o que eu sabia. Então, eu desenhei um galho, coloquei algumas folhas nele. Desenhei 3 galhos, bem à mão livre mesmo, né? Já para imitar uma pintura orgânica. Então, essa parte fica bem a critério de vocês. Para pintar esse galho, eu vou utilizar o verde musgo da Acrylex. Então, com a mão bem leve, eu fui ali passando a tinta até formar todo o desenho que eu havia feito. Esperei essa peça secar e passei um verniz próprio para a madeira, para poder garantir que a nossa peça ela vai durar por mais tempo.
esta foi a ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal a ideia desse cabideiro, né? A gente poder utilizar ele para pendurar peças ou até mesmo bolsa. E o momento que a gente não tá utilizando, ele fica como se fosse um quadro, né? Então é bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!